Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, te damos graças, ó Deus. Santo é o Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou, oh Senhor nunca me deixou. Você pode se colocar de pé? E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. E eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo. Você pode declarar? E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que
nós estamos declarando uma convicção da Tua palavra. A Tua palavra diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, nós estamos cantando a Tua palavra, nós estamos declarando uma das promessas do Senhor, que diz que o Senhor estaria conosco nos vales ou nos montes, que o Senhor estaria conosco de noite ou de dia, o Senhor estaria conosco na entrada e na saída. Então nessa promessa, Pai, nós nos apegamos e declaramos nesse lugar que não há o que temer. Não há por que temer as más notícias, não há por que temer as más circunstâncias, não há por que temer o amanhã, quando nós sabemos que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, Pai, aquieta o nosso coração, acalma nossa alma, fala conosco essa noite e tranquiliza o coração daqueles que precisam da Tua palavra, que precisam do Teu amparo, que precisam do Teu apoio. Senhor, venha ao nosso socorro e mostre a Tua presença e o Teu socorro bem presente na hora da angústia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dizer amém por isso? Amém. Então diga para a pessoa que está perto de você, fala assim: o Senhor está com você, Deus abençoe. O Senhor está com você que nos assiste pela internet, Deus te abençoe também, em nome do Senhor Jesus. Isso, o Senhor está com você. Depois que você cumprimentou o maior número de pessoas, você pode se assentar, por favor, que eu gostaria da sua atenção para nossos avisos aqui da semana. Queria primeiro chamar a sua atenção para você que é jovem e adolescente, e você que tem filhos nessa idade. Já estão aí quase encerrando as inscrições para o evento que vai acontecer nesse sábado, no domingo à noite e na segunda-feira à noite aqui na nossa igreja. Então, sábado, domingo e segunda, você não vai pular o carnaval, você não vai para a loja de conveniência, você não vai para a tabacaria, você tem um lugar para vir na casa do Senhor, ouvir a palavra dele, ter um tempo precioso com a juventude. Então, jovem e adolescente, tem programa para você, tem atividade para você, sábado, domingo e segunda. R$20 é o valor da inscrição, a alimentação está incluída e vocês vão ter um tempo precioso aqui, tá bom? Faça a inscrição ainda hoje, que já está encerrando as nossas inscrições para o Aloha dos jovens e adolescentes. Outro aviso: retiro de mulheres, as vagas abriram-se na quinta-feira, ou melhor, na sexta-feira, no encontro de mulheres aqui. Então, se você não veio na sexta-feira no encontro de mulheres, você perdeu o encontro de mulheres e perdeu a vaga, porque nós não temos mais vagas para o retiro de mulheres. Mas tem uma notícia que talvez possa te trazer esperança, você que perdeu a oportunidade. Você pode deixar o seu nome no balcão de informações e o telefone, porque pode ser que uma dessas pessoas não efetue o pagamento e não confirme a sua inscrição. Então nós vamos fazer o contato com você, e se for a vontade do Senhor que você esteja conosco, com certeza seu telefone vai tocar e você estará conosco no retiro de mulheres. Conosco não, com elas, né? Que eu não estarei lá não. Então vocês podem deixar o seu nome lá. Agora, para os homens eu tenho uma quase péssima notícia: está quase acabando as inscrições, temos mais algumas unidades. Então, se você hoje tem interesse de fazer, ao final da nossa celebração, nós teremos uma equipe ali preparada, que estarão com as fichas de inscrições. Nós temos 10 a mais, se eu não me engano. Então já está encerrando. Você, homem, quer participar do retiro de homens, vai ser no dia 31 de maio a 2 de junho, sexta, sábado e domingo, sexta noite, sai depois das 18 horas, dá para você trabalhar tranquilo, e a gente aguarda você chegar aqui às 18, para a gente poder fazer a nossa saída, tá bom? Então, grave aí essa data, pegue sua ficha de inscrição, faça ainda hoje, e a gente espera você no retiro de homens, que vai ser uma bênção e um privilégio ter você conosco. Outro aviso: bazar missionário. Você vai fazer uma olhadinha lá no seu guarda-roupa, vai observar alguns itens que você pode doar. Então, separe algumas coisas e traga aqui na nossa igreja. Você pode trazer no horário comercial na secretaria, ou até mesmo nos cultos, a gente recebe e deixa separado. Nós vamos fazer um bazar missionário na segunda semana de março, e aí a gente pode poder fazer isso para os nossos missionários que estão em campo, tá bom? Então, se você tem algum objeto lá, ou melhor, algum item que você possa doar na área de roupas, calçados, a gente recebe aqui coisas de boa qualidade lá, que são vendáveis, para a gente poder fazer esse bazar missionário aqui, tá bom? Preços acessíveis, e a gente vai avisar quando será, e será na segunda semana de março. Outro aviso: os adolescentes têm o último encontro deles do mês agora, é a Last Night, um evento especial às 19h45, e o Fruto Maduro tem
um evento especial amanhã não, quinta-feira à tarde, que vai ser às 13h30. Está vendo um chapéuzinho lá em cima? Esse chapéuzinho é porque é a tarde do chapéu do Fruto Maduro. Então, o pessoal vai preparar um chapéu bonito, vale de palha até de pavão. O que você tiver, pode colocar e trazer. Você que está no Fruto Maduro, que é o trabalho com a melhor idade da igreja. Você que tem acima de 60 ou chega próximo e quer participar, é nessa quinta-feira, 13h30, arruma um chapéu bonito que vai ter concurso do chapéu. Pastor, não tenho chapéu, pode vir sem ele mesmo, tá bom? Não tem problema, é que daí você só não pode participar do concurso, certo? E nós estamos abrindo um curso de costura e pequenos reparos, é um curso básico para poder fazer pequenos reparos. Se você tiver interesse, deixe o seu nome na secretaria, porque as vagas são limitadas em virtude da quantidade de máquinas que nós estamos oferecendo. Caso você tenha uma máquina que pode doar ou pode emprestar para esse período de curso, procure a nossa secretaria que a gente vai entrar em contato com você. Outro aviso importante é um curso que nós estamos lançando a partir do dia 7 de março, que terão 6 módulos, são 6 encontros de 2 horas. Agora nós não temos mais escola bíblica dominical na nossa igreja, ela mudou de horário. Ao invés de domingo às 8h30, ela será nas quintas-feiras às 19h30. Ao invés de 1 hora no domingo de curso, nós teremos 2 horas nas quintas-feiras. 6 encontros, 12 horas de aula, e no final você saberá o processo, desde a formação da igreja no Antigo Testamento até os dias de hoje. A gente quer passar com você passo a passo. Na inscrição, que terá um pequeno valor, você vai ganhar um livro do Hernandes Dias Lopes, que é o livro que nós usaremos para fazer esse curso, tá bom? Serão 6 quintas-feiras, encontros de 2 horas, para você aprender um pouco sobre a história da igreja, por que somos o que somos e como chegamos até aqui. Inscrição pelo WhatsApp da secretaria, ou ainda hoje aqui no balcão de informações, tá? Para a gente saber a quantidade de alunos e para a gente realizar a compra do material também. E nós vamos também devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como funciona isso, pastor? Você que vem aqui todas as terças já sabe. Você que está aqui hoje pela primeira vez, além de dar as boas-vindas a você, eu quero dizer que você não se constranja. Essa é uma atividade que a gente faz todas as terças. Se você não veio preparado para hoje, quem sabe numa próxima oportunidade. Mas o valor é você quem decide. Aqui não tem essa de quem dá 100 recebe 200, ou que você tem que dar mais do que você pode. Não. Aqui você vai entregar o limite da sua generosidade. O que é generoso do seu coração, você pode vir aqui à frente, devolver no altar do Senhor. Vamos colocar em pé mais uma vez, e enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, devolver seu dízimo e a sua oferta. Filho de Davi, sei que estás neste lugar, na multidão clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Sei que estás nesse lugar, na multidão clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus, Filho
maravilhoso, santo e poderoso Deus. Só a igreja declare o favor de Deus. O favor de Deus é o que abre as portas, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Amém. Chegou a hora, irmãos, de nós vermos anjos nessa igreja. É muito importante que a gente veja os anjos do Senhor aqui nesse lugar. Então eu quero convidar as crianças de 3 a 11 anos a vir aqui à frente, porque são os anjos que o Senhor trouxe aqui para nós. Nós não somos a igreja que fica vendo anjos, nós só vemos a pessoa de Jesus, ela que nos interessa, que nos importa. Mas nós temos os pequenos anjinhos aqui, que nós convidamos para estar aqui à frente. Então vamos ver os anjos do Senhor, cadê eles? Cadê elas? Que venham aqui à frente, as crianças de 3 a 11 anos, que vão ter uma ministração no seu tamanho, na sua altura e na sua estatura. Você pode se assentar, por favor? Certo, crianças? Podem ir. Caso o seu filho queira ir, esteja um pouquinho com vergonha, pode ir junto com ele nesse momento, tá bom? Eu quero convidar o Enelvaldo que vem aqui à frente. O Enelvaldo tem um testemunho para compartilhar com a igreja, e nós vamos tomar algum tempinho agora da nossa celebração para ouvir, porque a sua experiência com Deus foi forte, foi impressionante, e ele gostaria de compartilhar isso que alguns meses atrás aconteceu com toda a igreja, tá bom? Graça e paz, igreja. Boa noite. Boa noite. Como todos sabem, eu sofri um acidente, né? Passei pelo Vale da Sombra da Morte, nos braços do Senhor, irmãos. Mas tudo começou há 13 anos atrás, quando eu entrei pelaquela porta ali. Um chamado de Deus. Eu era católico, minha esposa evangélica, comecei a frequentar. Mas uma presença muito forte de Deus eu senti, foi no retiro espiritual, irmãos, em 2017. Fui convidado, até então fiquei assim meio sem saber o que ia acontecer, como é que ia ser as coisas, mas aceitei o convite de coração e fui. Me entreguei de corpo e alma. Lá eu tive um encontro muito forte com Deus. Até chegar no encontro, eu era um cara muito ansioso, certo? Muita coisa que eu fazia não dava certo na minha vida. Trabalhava e não via resultado. Muito desanimado, muito para baixo. Após o retiro, eu tive um encontro com Deus muito forte lá. Comecei a dar uma virada na minha vida. Como pai de família, como esposo, mais focado nos trabalhos, com a maior intimidade com Deus. Uma intimidade muito forte. Passei a orar muito, passei a ler a Bíblia, fazendo jejum, oração e entrega aqui no altar do Senhor, irmãos. E Deus tem revelado muitas coisas muito boas para mim. E eu gostaria de fazer um convite aqui aos homens que perderam os retiros para trás, que não perca esse, irmão. Corre que ainda tem vaga. Porque Deus mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Amém. Irmãos, e numa campanha de oração, em 2018, começo de 2018, eu senti a presença de Deus muito forte nessa igreja. Ele disse para mim, continuar firme na fé, certo? E que Ele ia fazer uma virada muito grande na minha vida. Eu, até então, continuei ouvindo ali de boa, que eu ia ter que exaltar e glorificar o nome dEle aqui no altar do Senhor, irmãos. Por isso que eu estou aqui hoje. Passou o ano de 2018 aí,
Muito trabalho, muita oração, entrega com o Senhor, oração com a família em casa, jejum. Fui seguindo o que eu aprendi e a experiência que eu tive no retiro. Aí no dia 22 de outubro, eu tive um acidente gravíssimo. Eu caí de uma escada de 2,5 metros de altura. E a coisa, quando tem que acontecer, e quando é de Deus, irmãos, a graça vem e é grande. Eu caí de 2,5 metros de altura, fraturei a segunda vértebra da coluna. Era para estar paraplégico, sem movimentos e sem andar. E graças a Deus estou aqui, sem sequelas nenhuma. Esse tombo me fez refletir muito sobre a minha vida, sobre a minha experiência com Deus. Eu cheguei no hospital aqui, que foi constatada que quebrou a segunda vértebra. Fui transferido para Londrina. Chegando em Londrina, o pessoal olhou, deu uma avaliada lá, vamos fazer mais exames. Nesses exames, constatou que a segunda vértebra realmente tinha quebrado, uma quebradura muito grave, e ela estava comprimindo a medula. Além de estar comprimindo toda a medula, irmãos, tinha... Como toda pessoa, quando cai, a reação é levantar. Eu levantei e saí andando. E nesse que eu saí andando, saiu estilhaços de osso pela medula. Então, a chance de andar, como diz um amigo meu aí, cadeirante, era 0,01%. Quase nada. Fora o risco de morte que eu correria, o médico passou. E também... eu poderia ficar paraplégico e tetraplégico, né? E morrer. Uma dessas coisas aí poderia ter acontecido comigo. Mas Deus foi grande. Eu senti uma paz tão grande naquele hospital. Fizemos tomografia, fizemos ressonância. E o médico chegou em mim e disse: irmãos, você vai passar por uma cirurgia muito delicada e bem complicada. Irmãos, mas eu estava numa paz, numa tranquilidade tão grande naquele hospital, que eu não me cabia, eu nunca senti isso. Eu não estava preocupado com a cirurgia, eu não estava preocupado com o que poderia dar errado, se a minha esposa ia ficar viúva, se eu ia perder meus filhos, eu não estava preocupado com nada, eu tinha entregado a minha vida a Deus. Após esse diagnóstico, o médico passou tudo isso para mim, poderia morrer, ficar paraplégico. Eu disse para ele: está nas mãos de Deus, Deus sabe o que faz. Então, nessa tranquilidade, essa paz, irmãos, foi bem uma paz tão grande, que tinha várias pessoas deitadas no leito, na mesma enfermaria que a gente estava, com problemas bem menores do que o meu. Vinha psicólogo, vinha familiares ali consolar eles, conversar. Eu recebi visita de várias pessoas lá no hospital também, inclusive a minha esposa sempre estava me apoiando lá. Mas essa paz que Deus trouxe para mim, eu não precisava de psicólogo, porque o psicólogo dos psicólogos e o médico dos médicos estava comigo o tempo todo, irmãos. E essa paz, essa tranquilidade me trouxe o tempo todo. Eu fiquei 15 dias no hospital internado, irmãos, nesse tratamento meu. Eu resumo isso aí em 3 dias, apenas 3 dias. O dia que eu entrei, o dia da cirurgia e o dia da alta. De tão rápido, maravilhoso e gostoso foi participar desse momento com Deus no hospital, irmãos. Eu agradeço e louvo a Deus por isso. Porque o hospital é lugar de doentes e de pessoas enfermas. E eu até comentei com o pastor que é um lugar que você vê um avivamento de Deus muito forte naquele lugar. Todo mundo falando de Deus, todo mundo procurando a cura, né? E tudo muito positivamente, né? A cirurgia foi marcada para o dia 26, às 13 horas da tarde. E eu, tranquilo, calmo, vamos falar tranquilo, calmo e sereno, né? Chega na sexta-feira, cancela a cirurgia. Eu falei: meu Deus. Vai marcar para segunda-feira, vamos para segunda. Aí isso já tinha feito alguns procedimentos para iniciar a cirurgia em mim, eu não fiquei ansioso, não fiquei apreensivo com isso, nem nada. Eu só tenho uma coisa que Deus bateu muito forte no meu coração
desse tempo todo. Aos 40 anos de idade, eu nunca tive um corte sério, irmãos, para levar nenhum ponto no dedo, na unha, lugar nenhum. E eu fiz uma cirurgia, que é a coisa que eu mais temia na minha vida. Uma vez eu vi a cirurgia da Joseli, ela mostrando para nós aqui, e eu senti até calafrio na época, eu morria de medo de passar por uma cirurgia. Mas passei no Vale da Sombra da Morte nos braços do Senhor, irmãos. Essa cirurgia, na segunda-feira, ela começou ali por volta das 3:30 da tarde. Eu lembro bem que o médico chegou em mim, o anestesista, pegou na minha mão firme e disse: vai dar tudo certo. Aí eu disse: está nas mãos de Deus, irmãos. Eu disse com muita certeza e muita franqueza ali que Deus estava comigo naquele momento. Eu não temi nada, não senti dor, não senti nada. Esses 15 dias que eu fiquei no hospital, tomei medicamento para dor enquanto estava internado só. A cirurgia durou em torno de 6h30. Uma equipe de 6 médicos fizeram a minha cirurgia. Como o passar do tempo e na cirurgia, anestesia, essas coisas, irmãos, eu não vi nada. A hora que eu acordei, a minha esposa estava no corredor me aguardando, da pós-cirurgia. Mas foi tão gostoso, tão maravilhoso encontrar ela, que eu não tenho nem palavras, irmãos. Foi muito maravilhoso ali, que ouvi do médico dizendo para ela que foi um sucesso, que deu tudo certo. Você vem de um risco cirúrgico altíssimo, um encontro com Deus muito forte, e no final você ouve isso. Você sabe que Deus é misericordioso, bondoso, né? E teve misericórdia de mim. E eu também quero agradecer à igreja por toda a oração, certo? Eu sei que foi muita oração aí para a gente chegar nesse ponto aí. E conseguir esse grande milagre com a força e a ajuda de vocês. Na terça-feira, eu fiz a cirurgia na segunda, na terça-feira, eu já fui para o quarto, irmãos, depois do almoço. 7:30 da manhã, na segunda-feira, o médico chegou, disse que já estava liberado para me ir para o quarto. E aí, alegria total, né? Contente. Aí passou uma fisioterapeuta, checou todos os meus movimentos. E ela deu mais uma grande certeza. Foi um milagre. E estava tudo ok, estava pronto para ir para o quarto. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que eu fui para o quarto, fiquei apreensivo na terça-feira o dia todo. Não apareceu ninguém. Vai esquecer de mim, né? Ninguém lembrou de mim mais. Mexo, não mexo, levanto, não ando, sento, não sei o que eu fazia mais. Quando foi na quarta-feira de manhã, por volta das 9h no plantão médico, chegou o doutor Igor, especialista lá da Santa Casa, aí na área de coluna, que participou da cirurgia minha. Ele disse assim: você está ótimo, foi uma ótima cirurgia, deu tudo certo, e você já andou? Eu falei: não. Após a cirurgia, fiquei aqui na cama, estou com medo até de mexer, porque ninguém me passou nada, ninguém falou nada, estou apreensivo. Ele falou: não, era para você ter andado desde ontem. Aí eu disse: não, até agora ninguém apareceu aqui. Aí ele foi atrás da fisioterapeuta lá. Aí foi um momento tenso, irmãos. Eu não sei se foi medo de tentar andar e cair, mas foi uma alegria muito grande. Que a fisioterapeuta veio, tentava me levantar da cama, a situação era tão grave que eu tinha colado na cama. Calor, né? Eu estava colado na cama, não conseguia levantar, irmãos. De tão apreensivo que eu fiquei. Até teve uma certa situação, ela ainda brincou comigo assim: vamos, levanta, levanta, eu vou desistir. Eu falei: não, você não desiste não, pelo amor de Deus, eu já fiz a cirurgia, que era mais difícil, agora eu quero andar, eu tenho que andar. E aí, com muito custo, eu levantei daquela maca ali da cama, irmãos, e comecei a dar os primeiros passos. Irmãos, aquilo foi uma glória tão grande, e aí eu percebi que Deus estava todo o tempo comigo ali. Porque você passar por todo esse risco e conseguir andar em tão pouco tempo,
e está tranquilo caminhando pelos corredores do hospital. Aí na quinta-feira o Dr. Igor veio, chamou eu na salinha dele lá. Eu já fui caminhando, todo contente. Depois que eu comecei a andar, irmãos, aí eu só queria andar. 15 dias deitado no hospital, né? Vamos andar, vamos pôr essas pernas aí para esticar. No que eu andei, irmãos, e cheguei lá com o Dr. Igor lá, ele mostrou para mim. Até põe a foto aí, por favor. Essa é a foto da cirurgia. Foram 34 pontos. Desses 34 pontos aí externos, tem mais 34 internos, né? E além de todos esses pontos aí, irmão, foi colocado 11 pinos e 2 hastes nas minhas costas. Mas para a honra e glória do Senhor, irmãos, isso aqui é de Deus. Vocês podem olhar ali, ó, vocês vê lá o estrago que foi na coluna. Na primeira foto de lá para cá, dá para ver esse branco aí, a medula. Todo o tempo a coluna sendo pressionada. E todo o tempo os médicos procurando os meus movimentos no hospital. Então, por aí dá para você ter base, noção do que foi a minha cirurgia, irmãos. Foi um grande milagre na minha vida. A gente está em pé aqui hoje para testemunhar e glorificar o nome dele no altar do Senhor, igual foi pedido, né? Deus me disse isso aí. E Deus falou comigo nesse acidente, antes de eu cair, até pulei um pouquinho a parte, mas eu olhei para a escada antes de descer e Deus falou comigo, falou, ó, cuidado com essa escada. E aí eu tremi na base, irmãos, eu fui com medo de descer da escada, mas com muito cuidado. Se for analisar bem, acho que foi a descida na escada que eu mais tomei cuidado e segurança. A gente já tinha subido 3 vezes na escada, eu e meu ajudante já tinha subido 3 vezes, no mesmo dia. Fora os outros dias que a gente tinha trabalhado na mesma situação. E nesse dia a escada escorregou comigo. Eu creio que Deus trouxe tudo isso à tona e fez esse grande milagre na minha vida. E eu gostaria de dar um recado para a igreja. Essa noite Deus me incomodou muito com a nossa comunidade aqui. Até um certo ponto eu queria dormir, o Espírito Santo me incomodando, irmãos. Você que nunca veio numa campanha de oração aqui na frente, que nunca se entregou de corpo e alma em oração, traga, venha. Deus tem sede de você. Você está com sede de Deus? Aqui tem cura. Eu curei a minha ansiedade, certo? Eu dei um rumo diferente na minha vida fazendo isso aí. Então eu convido os irmãos aí, estar sempre mais presentes aqui, que Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida e pode mudar de vocês também, irmãos. E uma coisa até que comentei com o pastor, os primeiros 30 dias após a cirurgia, irmãos, eu em casa, sossegado, tranquilo, eu nunca senti dor, né? Mas toda vez que eu dizia a palavra milagre e Deus, eu senti um calafrio muito grande, irmãos, na minha cirurgia. Isso é mais prova que foi um grande milagre na minha vida. Eu encontrei um amigo, colega de trabalho da Big Frango, e eu me emocionei muito com ele. E ele não teve a mesma sorte que eu. Eu vi ele basicamente uns 8, 9 anos atrás, que eu já não via. Eu encontrei ele no depósito do Juninho, essa semana. E ele, com a brincadeira, com os amigos, ficava atacando um outro dentro da piscina. Ele sofreu um acidente e fraturou a coluna na borda da piscina. Então o Juninho conhece ele. E ele não teve a mesma sorte que eu. Ele está na cadeira de roda. Eu mostrei a minha cirurgia para ele e ele foi bem enfático. Ele quase chorou na hora que ele viu a minha cirurgia. Ele falou assim, ó, é 0,01%. Você é um milagre. Então, a palavra que eu mais tenho ouvido, irmãos, andando pela rua, pelos irmãos da igreja, olha o garoto do milagre, olha o milagre de Deus vivo aí. Eu fiquei muito contente com isso.
Olha, eu sou muito, muito grato mesmo pelos irmãos que eu tenho, os irmãos que visitaram eu em casa, agradeço mesmo, de coração. Eu sei que os que não foi, porque tem suas ocupações, mas eu sei que em oração vocês oraram por mim, e agradeço de coração por tudo isso. Amém. Você pode se colocar em pé para a gente orar juntos com ele. A equipe de louvor vem aqui à frente. Estenda a sua mão para cá. Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Ti por ouvir histórias como esta, onde o Seu Filho foi preparado, onde o Seu Filho foi, ó Deus, cuidado pelo Senhor para passar por essa situação. E nessa situação o Senhor ainda o modelou. O Senhor não fez apenas uma cirurgia na sua coluna, mas a alma dele foi passada por esse procedimento, seu coração. E hoje, Deus, aqui está uma fé mais robusta, uma experiência mais próxima com o Senhor, e que nada vai conseguir remover ou retirar. Por isso, Pai, nós te agradecemos por ouvir esse milagre. E temos tantos outros milagres sentados nessas cadeiras, Pai, que podem também vir aqui e dizer o que o Senhor fez. Dê ousadia, dê coragem a essa comunidade para compartilhar isso que o Enio compartilhou conosco hoje. Louvado seja o seu nome e obrigado pela sua companhia o tempo todo conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Amém. Você que está aí na segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós queremos orar com você. Enquanto cantamos essa canção, vem aqui à frente. Segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós vamos fazer uma oração com você. E você que quer começar uma campanha diante da palavra do Enio, no final do culto nós vamos fazer isso, tá bom? Então aguarde aí que nós vamos chamar quem quer começar uma campanha. Enquanto isso, você da segunda, terceira e quarta, nós vamos orar com você aqui na frente. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber
o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Toda glória, toda honra seja dada ao nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Hoje nós vamos continuar com a nossa conversa sobre mãos à obra, e fala sobre a restauração dos muros, fala sobre a reparação das brechas e de situações que talvez foram perdidas, destruídas, e que foram perdidas como esperança e se dão hoje como fracassadas na nossa vida. Se você veio hoje, nessa terça-feira da esperança, para selecionar um tempo da sua vida, para ouvir uma direção de Deus, eu quero lhe garantir que a palavra de Deus tem algo para o seu coração. O Salmo de número 119, versículo 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a Bíblia que orienta o nosso caminhar. É a Bíblia que dirige os nossos passos para que a gente possa pisar em terreno seguro e ter a tranquilidade no nosso coração de que estamos seguindo o propósito do Senhor. E hoje nós vamos pregar a Bíblia, como sempre temos feito aqui nesse lugar, a partir do texto das Escrituras, aplicar princípios para a nossa vida, e nesse caso, princípios registrados na história de Neemias. Neemias, o grande reconstrutor da cidade de Jerusalém. Neemias, o governador que foi colocado para organizar o processo de restauração dessa cidade, que já não tinha muros, já não tinha portas de segurança e o templo estava em ruínas. E aqui Neemias apresenta lições grandiosas para a gente, que também tem visto algumas coisas da nossa vida se tornarem em ruínas. Para a gente que também tem visto as coisas da nossa vida irem de mal a pior. Para você que tem visto os muros sendo derrubados, muros de esperança, de relacionamentos, de sonhos, de propósitos, de expectativas. Essa palavra é para você que está sentado aqui e que sabe que os muros não estão erguidos e que talvez estejam com grandes e imensas brechas que precisam ser reparadas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, pensando na oportunidade que você tem de ouvir essa mensagem e o tempo de oportunidade de fazer mudança na sua história. A gente acabou de ouvir um testemunho. Uma oportunidade chegou, uma ficha de inscrição, vou, não vou, fui. E de repente Deus preparou o seu coração para passar pelo vale mais sombrio da sua vida até então. Você nunca sabe quando Deus está preparando você, você nunca sabe quando Deus está modelando. A escola de Deus, às vezes, caminha na contramão da pedagogia moderna. Primeiro se dá a lição e depois aplica a prova. Mas Deus parece fazer ao contrário. Primeiro Ele aplica a prova e depois Ele traz a lição. Às vezes nós passamos pelo vale da prova para depois ali tirarmos lições. É a forma de Deus tratar o nosso coração, às vezes tão teimoso, e às vezes nós perdemos tantas oportunidades na nossa vida por não estarmos alinhados à vontade dEle. E os tempos de oportunidade são lindos, irmãos. Os campos ficam mais floridos, os vales ficam menos assustadores, as noites não são tão escuras, parece que há sempre uma luz no fim do túnel, parece que há sempre uma saída. Tempos de oportunidade são tempos de projeção, de caminhar, de avançar, é tempo onde a gente pode fazer mudanças conscientes, pensadas, projetadas e até mesmo planejadas. Tempo de oportunidade é quando as coisas batem à porta, é quando parece que tudo fica favorável.
É quando parece que o vento muda de direção e começa, enfim, a soprar ao nosso favor. É quando a gente pega o remo e fala, agora eu vou chegar no meu destino. Tempo de oportunidade é tempo de brilho nos olhos, de dizer, agora sim meu casamento vai, agora sim os meus filhos estão na igreja, agora sim as minhas finanças estão equilibradas, agora sim eu tenho oportunidade de fazer a diferença, agora sim a minha vida vai para frente. Só que também, além dos tempos de oportunidades, nós também passamos pelos tempos de oposição. Pode passar para mim? Isso. Tempos de oposições. Parece que só tem vento contrário. Parece que tudo que a gente começa, parece que tem um levante contra isso. As coisas não vão, não fluem. Nossos pés parecem estar acorrentados. Parece que tem uma pessoa para incentivar e 10 para desmotivar. Parece que as coisas que nós empreendemos não têm começo. Parece que não tem fim. Parece que as coisas não se alinham. Parece que estão travadas, amaldiçoadas. Parece que estão, de alguma maneira, trancafiadas. Tempo de oposição é quando todo mundo se levanta contra. É o chefe, a esposa, o filho, o irmão da igreja, a família. Quantas vezes a gente passa por tempos de oposição? Só que isso parece ser muito dividido na nossa vida, não é? Tempo onde tudo está favorável e tempo onde tudo está contrário. Quantos aqui poderiam dizer, olha pastor, eu estou passando hoje por um tempo que está tudo favorável. Tenho percebido que desde que eu entrei nessa igreja as coisas se alinharam e alavancaram na minha vida. E quantos outros podem dizer aqui hoje que o tempo é de oposição? Parece que a família se levantou contra, os filhos, parece que está tudo dando errado, tudo andando para trás. Quantos aqui poderiam dizer que é tempo desfavorável, tempo de oposição? Eu vou além. E agora? Quantos aqui poderiam dizer que estão vivendo um tempo de oportunidade e de oposição ao mesmo tempo? A oportunidade é grande, a porta é gigantesca, a possibilidade é clara, mas a oposição é do mesmo tamanho, na mesma perspectiva e na mesma intensidade. Quantos aqui se encontram com oportunidades de mudança, mas ao mesmo tempo de oposições a ela? Isso é muito prático. E as Escrituras mostram que é muito mais comum que a gente viva com oportunidade e oposição ao mesmo tempo, na mesma ocasião. The same time, ou seja, em cada lugar que eu piso, eu tenho tanto as oposições que se levantam contra mim, como as oportunidades que eu posso ter para mudar a minha história. Só que muitas vezes, a nossa perspectiva é só de oposição. E nós perdemos as melhores chances da nossa vida por olharmos apenas as oposições. Agora eu quero fazer uma outra pergunta para você. Quantos de vocês que falaram que estão vivendo um tempo de oposição, estão vivendo apenas um tempo de oposição? Agora ficou mais difícil a pergunta, não ficou? Porque pode ser que você esteja vivendo um tempo de oposição, porque é só o que você enxerga, é só o que você visualiza, porque não está enxergando por detrás disso a grande oportunidade de crescer, de se amadurecer, de restaurar, de fazer mudanças saudáveis para a sua história. Você só consegue enxergar as oposições e não consegue ter as iniciativas para aproveitar oportunidades, porque toda oportunidade traz oposição, e toda oposição é uma chance para a gente ter mudanças e oportunidades. Isso é lindo, tanto é lindo que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sabedoria para superar oposições, sabedoria para lidar com os ventos desfavoráveis, e não apenas visualizar o que está dando errado, mas também visualizar o que pode dar certo. Para você o copo está meio cheio ou está meio vazio? O pessimista olha o copo e fala assim, esse copo está meio vazio. O outro olha e fala, esse copo está meio cheio. Qual é a perspectiva pela qual você olha a realidade? Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa, e eles estavam falando a respeito da compra de um bem. A compra de um bem parece que trouxe uma instabilidade conjugal, no sentido de que para uma pessoa, aquele bem era a maior das alegrias e uma oportunidade de realizar um sonho, de realizar uma proposta da sua vida, e de enfim conquistar o que o seu coração sempre almejava. Para outra pessoa, aquele bem era uma oposição para o casamento, uma dificuldade, uma pergunta que não queria calar: será que poderemos ter isso? Será que poderemos cumprir com isso? Qual é a perspectiva? A oportunidade ou a oposição? Enquanto um olha o bem e fala, essa é uma oportunidade de a gente ser feliz, uma oportunidade de a gente conquistar os nossos sonhos, uma oportunidade de a gente pagar o nosso salário. A outra pessoa olha e fala assim, isso aqui é uma oposição, isso aqui não vai sobrar dinheiro para a gente no final do mês, isso aqui é um problema, isso aqui é um perigo para nós, a gente não precisa disso. Como que se enxerga uma realidade? Como se trabalha isso na nossa vida? É a sabedoria. E Neemias capítulo 4 mostra isso.
Olha que interessante o texto, Neemias capítulo 4, versículo 7. Quiser anotar na sua Bíblia, você pode fazer isso. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam, chegou ao conhecimento deles, que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam fechadas, olha atenção, o que eles ficaram sabendo, os inimigos do povo de Israel? Que as brechas estavam sendo tampadas e que os muros estavam sendo reerguidos, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Aqui há uma clara oportunidade, mas também há uma clara oposição. A oportunidade de erguer os muros, restaurar Jerusalém e todos os habitantes voltarem para a cidade santa é inegável. É indiscutível que isso é uma oportunidade, como nunca antes na história de Israel, que havia ficado 70 anos longe do seu território, coisa que nunca tinha acontecido antes. Agora todo mundo poderia voltar pelo empenho de um povo de reconstruir muros. Quantas coisas boas poderiam acontecer quando os muros estivessem reerguidos, irmãos? Quantas coisas boas poderiam voltar a acontecer naquela casa, quando as portas estivessem colocadas no lugar? E eu pergunto para você, essa oportunidade de mudar a sua vida, de restaurar a sua história, de reerguer os muros caídos, de tapar as brechas abertas, essa oportunidade de você restaurar a sua história, seu caráter, sua moralidade, sua eternidade diante de Deus, essa oportunidade de você restaurar sua espiritualidade, sua fé, suas convicções, seu casamento, sua família. Quanta gente pode ser beneficiada com isso? Seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais, quanta gente pode ser transformada quando você reerguer os muros na sua casa? Menos rebeldia, mais obediência, menos traição e mais fidelidade, menos resmungação, menos lamentação e mais palavras de ânimo e palavras de fé, menos discórdias e mais harmonia. Quantas coisas poderiam acontecer se você de fato restaurasse os muros caídos na sua família, na sua casa e na sua história? Neemias está nesse projeto. Eu sei que tem muita bênção quando eu levantar os muros aqui em Jerusalém. E você, sabe disso? Que quando você tomar uma atitude e falar, eu vou reerguer os muros, eu vou fazer uma campanha, eu vou caminhar com Deus, você já parou para pensar quantas coisas podem acontecer e quantas pessoas podem ser beneficiadas disso? Quanta alegria, quanta paz, quanta bênção, quanta transformação na sua história. Mas sabe o que acontece? Acontece que nós temos um inimigo em comum. Acontece que todas as vezes que chega uma oportunidade, tem alguém que não fica feliz com isso. E então, o que acontece? Acontece a fúria e oposição do inimigo. Você notou o texto que nós lemos? Vou destacar a palavrinha. Opa, desculpa, deixa eu voltar. Isso. Ficaram furiosos. Ficaram furiosos. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que nós temos um inimigo em comum e que não está contente com a nossa oportunidade de restaurar os muros. Não, fica tranquilo. O nosso inimigo em comum não é o seu patrão. Não é meu inimigo. Talvez você o considere. Também não é a sua sogra, porque ela também não é minha. Não é, pode ser seu inimigo, mas não é minha. Pode ser o seu cunhado, pode ser seu amigo, pode ser até a sua esposa. Mas o fato é que todos nós temos um inimigo em comum, e que aflige, que fica furioso quando nós estamos no processo de reparar as brechas da nossa vida. Até agora há pouco você estava na cachaçada, e hoje você entra na igreja, você acha que o seu inimigo em comum com o meu, você acha que ele está feliz com isso? Até agora há pouco você estava trocando mensagem com a amante no WhatsApp, e de repente você vai começar a fazer uma campanha com a esposa na igreja, você acha que ele está feliz? Até agora há pouco você dizia que não acreditava em Deus, e agora você está numa igreja querendo até se batizar. Você acha que o inimigo está feliz com isso? Quem é esse inimigo, irmãos? Esse inimigo não é a sogra, não é patrão, não é pessoa, não é amigo, não é gente. A Bíblia fala que o nosso real adversário, pessoal, não é carne, não é sangue, não são os clientes que entram na sua loja, não é a pessoa que rogou praga sobre você, e nem aquele que levou o teu nome para ser amarrado na boca do sapo. Essa pessoa não é seu inimigo. Ela pode querer ser, mas não é, porque o inimigo que está à nossa altura é esse aqui, ó. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, fugindo e procurando quem possa nos devorar. Esse é o nosso inimigo. A Bíblia fala que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra o diabo. E nós acreditamos no diabo, sim.
Nós só não oramos a Ele. E só não pedimos ajuda a Ele. Mas nós sabemos que Ele existe e que Ele opera através do seu arsenal maligno para trazer problemas, dificuldades, pecados e gerar na sua vida as piores atrocidades que se veem hoje. Fazemos parte de uma humanidade caída que tem sobre si, infelizmente, o estigma da malignidade. 1 de João, capítulo 5, versículo 19, fala, o mundo está no maligno. Faz parte. Agora, eu vou me cruzar, ou eu vou me ater a essa determinação de que o mundo é do inimigo e vou cruzar meus braços? Ele é o seu adversário, ele é o meu adversário, é ele que está por trás dessas brigas, é ele que está por trás dessa incredulidade, é ele que está por trás dessa desconfiança, desse sussurro no seu ouvido. Vai deixar barato? Você vai deixar ela falar isso com você? Você vai deixar ele fazer isso com você mais uma vez? Não acredito, olha que banana que você é. Não acredito que você vai deixar isso. Olha só a oportunidade, é a sua chance. Ninguém nunca fez isso por você antes. Ninguém te disse uma palavra tão bondosa como essa antes. Quem está por detrás disso, queridos, é o inimigo. E nós estamos muitas vezes tentando naturalizar o sobrenatural. Irmãos, eu já falei isso com vocês uma vez aqui. Maturidade é você ter discernimento. Tem gente que espiritualiza o natural. O problema é natural. Não tem nada a ver com o diabo não participa de nada. E aí o camarada vai lá e fala, não, nós temos que orar, fazer campanha, tem nada. Tem que tomar vergonha na cara e tomar uma atitude. Agora tem coisa, irmãos, que é espiritual. E a gente não pode abrir mão disso. A gente não pode naturalizar tudo. Entra em casa, é aquele peso nos ombros. Você é feliz no trabalho, é feliz na casa dos amigos, mas entrou na sua casa, é um peso nos ombros. Aí você fala, acho que é a pintura, acho que é a textura da casa. Eu acho que é esse piso que não está me agradando. Não é, meu irmão. É a opressão maligna na sua casa. E você tem que estar atento a isso. Está tudo bem com você, mas é chegar no trabalho, o que acontece? É dor de cabeça, é um peso nos ombros, é um mal-estar. Não, eu acho que é porque a cadeira não é ergométrica. Eu acho que porque o ar-condicionado é gelado demais. Não é, meu irmão. Presta atenção. Há um inimigo articulando nos bastidores. E nós precisamos interpretar isso. Porque quando nós estamos edificando o muro, o inimigo fica furioso. Quantos de vocês vieram na terça-feira da esperança e as coisas pioraram? Não precisa levantar a mão. Agora eu quero te dar uma palavra de consolo. Se as coisas pioraram na sua vida quando você veio para a igreja, é porque você está no caminho certo. É porque agora você viu que o seu inimigo se levantou contra você. Não é Deus que está desfavorável às coisas na sua vida, mas que o inimigo vai ser o seu principal opositor. E eu louvo a Deus todas as vezes que eu encontro uma oposição na minha vida, porque eu sei que eu estou na contramão do inimigo. É ali que eu quero achar a oposição mesmo, porque eu sei que eu estou seguindo no caminho certo. Eu não estou segundo a maré, eu estou confrontando o meu adversário. Eu estou cutucando a onça com vara curta. Eu estou dizendo, você não tem autoridade, território na minha família, nos meus filhos, no meu trabalho, no meu comércio, na minha história, nos meus pensamentos, na minha família. Quando eu estou nesse caminho, as coisas tendem a ficar mais cruéis, a oposição se torna mais real do que velada. Agora, qual que é a estratégia que o inimigo usa, segundo esse texto, para trazer problemas para nós? Você viu? Você percebeu? Primeiro, a estratégia é de confusão. Olha o texto. Ficaram furiosos e planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Está uma confusão na sua casa? É um que fala uma coisa, outro que não fala outra coisa. Está uma confusão nas suas finanças? Você não sabe de onde está saindo. Por que vai embora tanto dinheiro assim? Era para ser tão simples. Era para ganhar, pagar e sobrar. Mas não sobra. Está uma confusão a sua história. É um diz que me diz, que você falou uma coisa, o outro distorceu, trouxe. Agora você está no meio de um problema que você não gerou. Tem alguém por detrás disso. E não são pessoas reais. Elas são apenas a articulação maligna para que isso aconteça na sua vida. Porque o inimigo, quando vê que você está edificando muros, ele quer trazer confusão. E a segunda estratégia que o inimigo usa é dúvida. Olha que interessante os versículos anteriores que nós não lemos por causa do tempo que nós temos aqui hoje. Olha só o que diz o capítulo 4, versículo de número 2. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Os inimigos perguntando. Olha só o que estão perguntando. Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios?
Irão terminar essa obra um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Deixa eu continuar a leitura do texto para você. Será que ele vai conseguir restaurar o casamento? Será que ele vai conseguir abandonar os entorpecentes? Será que ele vai conseguir restaurar a sua moralidade? Será que ela vai conseguir se levantar como uma pessoa sábia? Será que ela vai conseguir ter o seu trabalho? Será? Esta é a estratégia do inimigo. Primeiro é a confusão gerada na sua vida. Segundo é a dúvida. Não é possível que eu estou fazendo algo certo. Depois que eu fui para a igreja, as coisas viraram de ponta cabeça para mim. Irmãos, é muito interessante ver os irmãos que se aplicam à escola de batismo aqui na nossa igreja, para se batizar e se tornar membros. Nas 9 semanas, a primeira semana eu já oriento, irmão, prepara que vem chumbo grosso por aí. O pessoal até assusta, né? Mas prepara. Depois das 9 semanas, a hora que você batizou aqui, o inimigo sabe que perdeu o território, mas ele vai fazer tudo nessas 9 semanas para te tirar do propósito de Deus. É dúvida, será que eu estou fazendo certo? Teve gente que parou no meio do caminho. Pastor, depois que eu fui fazer, aconteceu tanta coisa na minha vida que é melhor não batizar não, eu acho que eu estou do lado errado. Tudo bem, se você tem essa percepção, mas a verdade é que o inimigo traz essa dúvida. Será que você está no caminho certo? Será que você vai conseguir? Quantos de vocês hoje, vamos lá, me ajuda aqui. Quantos de vocês estão sentados nessas cadeiras aqui, estão exatamente agora, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu resolvo? Será que vai acontecer? Será que é verdade o que o pastor está dizendo? Será? Quem é que traz essa palavra? Quem é? Fica fácil responder em Mateus capítulo 4. Jesus é batizado e é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, o adversário. Satã em hebraico significa adversário. E Jesus vai ser tentado pelo diabo. No batismo, Jesus escuta uma voz que vem do céu. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Jesus escuta a voz dizendo, esse é o meu filho amado. Jesus está há 40 dias no deserto, tem fome. O diabo vem e faz a primeira pergunta para Jesus. O que ele pergunta? Não, pergunta não. Ele faz uma afirmação, aliás. O que ele faz de afirmação para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Dúvida! Ele não mudou a estratégia, ele está dizendo, se você é filho de Deus, por que você está sofrendo? Se você é filho de Deus, por que você não tem dinheiro para pagar a conta? Se você é filho de Deus, por que você está andando de Fusca velho ainda? Irmão, não é essa a questão, não é essa a palavra. Quem está dizendo isso é o diabo, dizendo, será que vale a pena continuar casado com essa pessoa? Será que vale a pena com esse comércio aberto? Será que vale a pena ser íntegro numa sociedade de corruptos? Quem é que fala isso, irmãos? Quem é que fala isso? Não é a ala esquerda do Brasil e nem a direita. Quem fala isso é o diabo, dizendo, não vale a pena. Para que fazer assim? Essa é a estratégia do inimigo. Agora eu quero mostrar para você a sabedoria para lidar com essa estratégia. Já que o inimigo é o principal opositor dos seus muros edificados, como é que você pode lidar com isso? Da mesma maneira que Neemias lidou. Vamos ver? Primeiro, Neemias lida com a seguinte reflexão. Mas nós oramos ao nosso Deus. Olha que coisa mais linda, pessoal. Sabedoria para superar os obstáculos? Oração. Ele não saiu reclamando. Ele não foi fazer um disque na ouvidoria, fazer uma reclamação de consumidor no SAC, serviço de atendimento ao consumidor, ao cliente. Ele não foi fazer isso. Ele foi levar para quem pode resolver o problema. Quantas coisas você tem levado para pessoas que não podem resolver? Quando você está com pedra no rim, você não vai na açougueira para ele fazer diagnóstico. Até porque ele vai fazer uma coisa perigosa. Você está com dor no rim? Deixa eu fazer uma avaliação. Quando você está com pedra no rim, você vai até o doutor, ao nefrologista, e vai dizer para ele, eu estou com uma dor aqui. Você leva para a pessoa certa. Quantas pessoas têm levado seus problemas para lugares que não pode arrumar, que não pode consertar, que não pode ajustar? Suponhamos que você tem uma TV Samsung, e ela dá um piripá que está na garantia. Aí você vai bater lá na porta da Sony, ou da Toshiba, e vai levar lá na assistência e vai dizer, por favor, trouxe meu televisor Samsung para você arrumar. Ele vai dizer, eu não conheço esse. Eu não sei os dispositivos, eu não sei quais são as ligações, isso não é a minha área. Quantas vezes a gente, que é formado pela glória de Deus e feito pelas mãos do Criador, a gente leva os nossos problemas e as nossas dúvidas e incertezas para o lugar errado, para quem não resolve, para quem não ajusta, para quem não conserta. Sabe por que a sua vida não foi consertada ainda? Porque você levou para o lugar errado. Como o reino disse, se você vem no altar, Deus tem resposta para você. Não estou dizendo que tudo vai ficar bom, e não vou dizer que tudo vai se resolver, mas eu estou dizendo que Deus tem uma resposta para o seu coração, para você se acalmar e andar na presença dEle. A resposta que Neemias dá à oposição é oração. Pare de reclamar e ore.
Esses dias eu recebi uma mensagem de uma irmã da igreja que dizia assim: pare de reclamar e comece a clamar. Pare de reclamar e comece a clamar. Tire o reclamar e passe a clamar. Pronto. Leve a Deus. Feche a porta do seu quarto. Se ajoelhe e diga: Senhor, aqui está a oposição. Aqui está a afronta. O rei Ezequias, grande rei de Israel, recebeu uma palavra de afronta do rei Senaqueribe da Síria. Quando Ezequias recebe aquilo, o Senaqueribe fala: eu vou passar por vocês, eu vou pisar sobre vocês, eu vou destruir vocês, eu vou acabar com vocês. O Ezequias, ao invés de mandar uma carta na mesma altura dizendo: vem para você tentar, vem para você ver, a gente vai se preparar. Sabe o que o Ezequias faz? Ele vai, fecha a porta do seu quarto, apresenta a carta diante de Deus, se ajoelha e fala: Senhor, aqui está a carta de afronta. Ouve, Deus, o que eles estão dizendo e o que o inimigo está dizendo contra ti. Olha que interessante, não é contra mim, é contra ti. O inimigo está afrontando o Senhor, porque a Bíblia fala que nós estamos em Deus e o diabo não pode nos tocar sem antes tocar em Deus. Então ele não é inimigo nosso, ele é inimigo de Deus. E diz a Bíblia que Deus fala assim para o rei Ezequias: sabe essa afronta do Senaqueribe? Eu vou colocar um anzol no nariz dele e vou puxar ele para fazer ele voltar por onde ele veio, e todo mundo saberá que há Deus em Israel. É isso que você precisa ouvir, meu irmão. Leve para Deus a sua afronta. Não brigue, não discuta, não levante o punho, não retribua. Ore e coloque no altar do Senhor. Ele é o sol da justiça que vai brilhar sobre a sua vida, amém? Ele vai brilhar sobre a sua vida. Ele é a justiça que você está esperando. Jesus é o justo juiz. Mas a segunda e a última estratégia que se mostra nesse texto é a armadura que é colocado. Olha que interessante o texto de Efésios 6. Fortaleçam no Senhor na força do seu poder. Vistam de toda a armadura de Deus, para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal na região dos celestiais. Agora presta atenção de novo. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir nos dias maus e permanecer inabaláveis depois de terem feito todos. Assim mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados com a prontidão do evangelho. Além disso, usem o escudo da fé. Vocês podem apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha o versículo 18. Orem no Espírito em todo o tempo, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Vista-se de armadura. Essa é a sua arma. Sabe qual arma é essa? Pode passar para mim, por favor? Aqui acho que está. É ação. Você se reveste da armadura de Deus, e agora você está pronto para essa batalha que acontece no mundo espiritual. Olha que interessante como é que o texto termina. Nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Coloque guardas na sua vida. Vista-se com a armadura de Deus. Prepare-se para lutar o bom combate em Cristo. Não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra esse mundo espiritual de oposição, para você chegar à sua bênção, para você chegar à sua graça e para você chegar à salvação que Cristo quer ministrar sobre a sua vida. Jesus é o caminho, e se você não se alinhar a esse caminho, você estará perdendo a oportunidade diante das oposições. E esse texto de Neemias termina da seguinte maneira, no versículo 18. Depois que eles responderam com oração e colocaram vigias com sabedoria, dia e noite, a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam o apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta, para chamar a peleja, para a guerra. Eu quero te dar uma palavra essa noite, baseada na sabedoria para enfrentar a oposição. Na mão direita, use o trabalho, a ação, a atitude. Na mão esquerda, use a oração, a dependência. Porque para você ter uma vida onde você possa ver a bênção de Deus, é necessário que você... Pode passar para mim, por favor? Pode passar? Numa mão da responsabilidade da ação, e na outra você tem a arma da oração. A oração ainda é a melhor arma para você usar. Não use suas palavras, não use sua força, não use seus documentos. Use a oração. Ela pode trazer milagres sobre a sua vida. Leve a Deus. Coloque-se em estado de vigilância,
numa mão trabalho e atitude. Eu vou fazer a minha parte, eu vou realizar o que eu tenho que fazer. Na outra mão eu colocarei a oração, a dependência de Deus, e Jesus vai ser o meu escudo, Jesus vai ser o meu auxílio, Jesus vai ser o meu socorro. Que Deus possa abençoar a sua vida. E saiba você hoje que está aqui vivendo oposição, é hora de você se levantar, tomar uma atitude, mas se revestir com a armadura de Deus. Essa batalha é vencida no mundo espiritual. Então entre nesse mundo, venha fazer uma campanha e se coloque no altar de Deus dizendo: Senhor, eu quero vencer isso em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Eu quero orar com você que está na sua 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. E eu quero pedir a você, essa noite, que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, que vem aqui à frente. Hoje nós não vamos orar com os intercessores para essa campanha. Os intercessores vão ficar nos seus lugares. Vem aqui à frente, você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. Fique aqui comigo aqui na frente. Eu quero orar com você. Pode vir mais, isso. Pode chegar aqui. Eu quero orar com você. Nós vamos cantar essa última canção. E eu quero desafiar você que está aí no seu lugar. Você pegar hoje o seu cartãozinho. E você colocar hoje no seu coração dizendo: eu sei que eu vou vencer essa batalha em oração e pela fé. Se você quer começar hoje uma campanha de oração, vem aqui na frente com esses irmãos e essas irmãs, pegue o seu cartão e volte a semana que vem que nós vamos clamar a Deus. Não é simpatia, não é feitiço, é dependência de Deus, é pegar a arma da oração na outra mão. Eu sei que você tem tentado, eu sei que você tem lutado, eu sei que você tem se esforçado, eu sei que você tem se planejado, mas a coisa não tem acontecido, então pegue a outra arma agora. É a arma da oração, da dependência. Vem aqui à frente. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, pegar o seu cartão, junto com os nossos irmãos, e nós vamos orar para aqueles que estão nessa campanha. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, enquanto cantamos essa canção, Senhor, vença as nossas guerras e mostre o teu poder, teus sinais e as tuas maravilhas entre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos cantar, irmãos. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, Você não está sozinho. sei que não estou só. E Deus tem uma palavra. O que dizes sobre mim não pode se Nada muda frustrar. e nada frustra nos planos de Deus. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. É hora de vencer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Senhor Jesus, eu quero apresentar os meus irmãos e as minhas irmãs que estão nas suas campanhas de oração. Senhor, esse é o bom combate. É o combate vencido no altar, na dependência, com os joelhos dobrados, com o coração inclinado diante de Ti. Não é por força, não é por violência, não é pelos nossos recursos e nem muito menos pela nossa capacidade, mas é pelo Espírito do Senhor que vencemos as batalhas. É pelo Espírito do Senhor dos exércitos que luta as nossas guerras. Por isso, Deus, com os meus irmãos e as minhas irmãs, eu deposito no seu altar essa luta, essa aflição, essa batalha, esse vento contrário, esse vento desfavorável, essa luta contrária, Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos agora diante de Ti e colocamos em posição para receber do Senhor o que o Senhor tem preparado para nós, vestindo a armadura da fé, deixando de sermos céticos, deixando de ser incrédulos, deixando de sermos frios, deixando, ó Deus, de sermos pessoas apáticas, mas pela fé nós recebemos o que o Senhor tem preparado para nós. E hoje, Pai, nós decidimos
parar de fazer do nosso jeito e fazer do jeito do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Vamos continuar nos esforçando, mas agora com a oração no altar, dizendo: venha ao nosso socorro. Vem, Senhor, ser o Deus do impossível. Coloca a tua mão nessa documentação que está paralisada há tantos anos. Coloca a tua mão, Senhor Jesus, nessa situação que está catastrófica e que não tem resolução. Coloca, Senhor, a tua mão nessa situação de oposição, o levante de Satanás, o levante do inimigo através de pessoas. Senhor, nós profetizamos agora o inimigo caindo por terra, as forças contrárias sendo destruídas e o nome de Jesus sendo glorificado em nosso meio. Nós profetizamos que sairemos daqui com as batalhas vencidas, não porque temos forças, mas porque confiamos no Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus do impossível, que vem ao nosso encontro e vem ao nosso favor. Abre as portas, realiza o milagre, e que nós não venhamos desistir diante das oposições, mas que vençamos cada uma delas na oração e na ação. Oração e dependência, atitude e vigilância diante de ti, diante dos homens, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e que você possa vencer suas batalhas. Vejo você terça-feira que vem, em nome de Jesus, vencendo os obstáculos e restaurando os muros. Deus abençoe, uma boa semana, meus irmãos. Vão com Deus. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz